Olá, saudações a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí o convite, de toda a liderança da ACD que permitiu que eu pudesse compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, que são mais de 20 anos já praticando esses pilares que são pilares voltados para a prevenção, que eu acredito muito e que eu tenho certeza que vai poder ajudar vocês aí. Então, eu quero agradecer o tempo que você vai dedicar assistindo um pouquinho de treinamento, um mix de palestra. E a minha ideia é essa, justamente compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Então, sejam todos bem-vindos. Eu prometo que vai ser super rápido. Vai ser um conteúdo bem dinâmico, né? E que vai ajudar vocês nessa parte da prevenção, que é o que tem a ver com a questão dessa semana da CIPAT, e que a ACD está promovendo aí para os seus colaboradores. Então, eu vou passar, vamos ver se vai passar certinho a tela. Ok, então CPAT 2024. Então vamos começar falando um pouquinho sobre prevenção, né? Então, prevenir é um ato de amor com você, com o seu corpo e com todos que te amam. Então, se conheça, se ame e se cuide. Então, quando a gente fala um pouquinho de prevenção, é muito isso. Você precisa entender que é uma responsabilidade sua se cuidar. E como essa é a semana da CIPAT, fala-se muito sobre prevenção, né? Então, tem toda uma parte voltada aí para prevenção no ambiente de trabalho, mas é importante você entender que o seu corpo é um dos seus maiores instrumentos de trabalho. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência daqui a pouquinho para vocês, e vocês vão entender um pouquinho mais da minha jornada. Mas o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, e você precisa cuidar dele, e para isso você precisa amar o seu corpo. Então, ter esse cuidado e saber que quando você se cuida, você está protegendo as pessoas mais próximas de você, uma vez que você não vai ficar, de repente, doente muito rápido, ou às vezes ter algum problema de saúde que vai afetar todo a sua família, né? Que vai ter que, de repente, mudar toda a logística por causa disso. Então, você se cuidar e se prevenir vai te ajudar muito. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. E esse vídeo, para mim, ele foi muito marcante quando eu tive contato com ele, porque mostra um pouquinho das escolhas que a gente pode fazer. De um lado, você vai ver que a pessoa tem alguns resultados de escolhas que ela fez, e de um outro lado, a mesma coisa. Então, vamos assistir esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Prevenção é isso. Nunca é tarde para você começar. Will you grow old with vitality Comece o mais cedo que você puder. or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Então, é um vídeo super forte, mas eu acredito muito que a ideia é essa, é mexer com você para que você se cuide e não faça parte das estatísticas que cada vez mais são alarmantes em relação à saúde e bem-estar. Então, é isso aí, ó. Todos viemos ao mundo da mesma forma, pelados, com medos e ignorantes. Depois dessa entrada triunfal, a vida que nos resta é simplesmente um acúmulo de todas as nossas escolhas do que fazemos, né? Então, isso está nesse livro Efeito Composto. Recomendo se você gosta de ler. Eu vou dar algumas dicas sobre leitura também ao longo da palestra aqui hoje, mas ajuda bastante saber que você que é responsável por todas as suas escolhas, né? Não tem como você depois ser uma vítima e ficar colocando a culpa nas outras pessoas. Então, eu vou me apresentar aqui bem rapidinho. Esse aqui sou eu, né, com 26 anos de idade. Aqui é a minha família, então tem que é a Nívia, que é minha esposa, a Gabi, minha filha, tem 26 anos de idade, a Bia, 24 anos. A Gabi é tatuadora, a Bia, ela é design gráfico, trabalha com uma editora gospel. Então, assim, a gente foi pai muito jovem e com essa questão de ser pai muito jovem, né, e tem os nossos gatinhos aí, né, que é o Boris e o Snow, que agora são os nossos parceiros aqui. As meninas já, a Gabi já mora sozinha, a Bia já casou, então, a gente tem os nossos dois amiguinhos aqui. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi essa minha trajetória de começar a me cuidar. Então, eu vim para São Paulo, né, vim do Espírito Santo com 14 anos de idade, morava no estado do Espírito Santo, vim para São Paulo aqui, arrumei meu primeiro emprego como office boy, subi
em vários cargos na empresa, cheguei até gerente comercial com 26 anos de idade, e aí eu acumulei várias funções de gerência, então tinha muito estresse. E você trabalhando bastante, pai muito jovem, não tinha muito tempo para pensar em mim, eu só pensava em como prover minha família e como que eu podia dar o melhor para todo mundo, né? Então, com isso eu me deixei de lado. E aí o que aconteceu comigo? Eu estava sedentário, tinha um alto nível de estresse, a alimentação era muito deficiente em vários nutrientes, então eu tinha uma série de probleminhas de saúde que envolviam desde alergia, dor de cabeça, coisas relacionadas, por exemplo, labirintite. Então, isso estava comprometendo um pouco a minha saúde e não tinha expectativa nenhuma, às vezes, de futuro em relação à minha vida, né? O trabalho, falta de reconhecimento. E foi quando um amigo meu me apresentou o projeto, né, da Herbalife. E dentro do projeto da Herbalife eu tive acesso a esses 5 pilares, que eu vou explicar para vocês com mais detalhes. E eu falo que transformou por completo a minha vida. Eu falo que eu comecei usando os suplementos da Herbalife como uma forma de ter algumas refeições mais equilibradas, mas o mais legal foi me conectar com a comunidade e aí, por isso que esses 5 pilares vocês vão entender que é muito mais do que só um lance de suplementos. Eu falo que mudou toda a minha trajetória a ponto de eu hoje viver somente disso, de cuidar de pessoas que queiram mudar o estilo de vida, melhorar, se envelhecer com mais qualidade de vida. Eu tenho 48 anos de idade hoje, dá para vocês verem aí. Hoje eu sou super ativo, então eu pedalo, corro, faço atividade de musculação, tenho um hobby hoje que é fazer cicloviagens. Então, viajo uma vez por ano para alguma cidade, assim, fico 10, 15 dias pedalando por várias cidades. Então, é um negócio super legal que hoje eu só consegui porque eu falo que eu mudei aos 26 anos o meu rumo da minha vida por duas coisas que foram dois conselhos que eu recebi, uma do médico e uma depois do meu educador físico. Então, eu vou falar agora para vocês um pouquinho do que de repente pode ajudar vocês, né, da mesma forma que me ajudou, como isso pode ajudar vocês. Certo? Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, aí tem o meu Instagram, né, é só me seguir lá, eu sempre compartilho coisas legais, eu sempre ajudo aí a motivar o pessoal a ter uma vida mais saudável, coisas relacionadas à família, como empreender. Eu compartilho sempre coisas legais. E a minha missão pessoal hoje é justamente essa, é ajudar as pessoas de alguma forma a melhorarem o estresse, combater o sedentarismo, a questão da má alimentação, de alguma forma dar algum suporte através de um apoio em parcerias com nutricionistas, a questão do próprio exemplo do que eu faço comigo mesmo para ajudar essas pessoas a ter esse lifestyle aí mais voltado para a vida mais saudável. Porque existe toda uma indústria que, assim, é muito forte e que, de alguma maneira, contribui para que as pessoas hoje acabem morrendo muito cedo. Então, hoje, 70% das mortes, elas seriam evitadas se as pessoas se cuidassem, se elas tivessem essa preocupação em relação a controlar o estresse, o sedentarismo e a má alimentação. Então, eu falo que assim, uma vez eu escutei isso, estava numa das palestras, e por que que hoje eu faço essa parte de compartilhar isso? Essa frase para mim foi muito marcante, e está na Bíblia, né, que é: não te furtes fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então hoje, eu penso assim, eu tenho que ajudar as pessoas, da mesma forma que quando eu tinha 26 anos de idade lá, que um médico me aconselhou a fazer atividade física, colocar um pouquinho o pé no freio e me cuidar, e aí através do educador físico lá na na academia, me orientar, me dar uns passos para eu poder conhecer essa parte dos suplementos e começar a me alimentar melhor, tudo isso mudou o rumo da minha vida. Então, por isso que hoje eu faço isso para justamente ajudar mais as pessoas a terem essa mesma chance que eu tive. Como é que eu faço isso hoje? A gente tem uma avaliação de bioimpedância. Alguns colaboradores vão ter a oportunidade de fazer essa avaliação de bioimpedância. A gente vai estar presente aí nos dias da CIPAT, em algumas unidades da CD. Estou vendo toda a minha agenda ainda para poder participar. Se não for nessa semana da CIPAT, de repente a gente vai fazer numa outra oportunidade. Ou quem quiser fazer depois comigo no meu escritório, é só entrar em contato pelo Instagram ou pelo meu telefone e agendar um horário lá para fazer a sua bioimpedância. A bioimpedância é bem legal porque ela te dá alguns indicadores de saúde, como tá a sua massa muscular, como está o percentual de gordura, a idade metabólica, né? Como o seu corpo está hoje em relação à sua idade biológica e metabólica, como que é o seu metabolismo, quanto que ele gasta de energia. E essa gordura visceral, a gente consegue também te dar um indicador. Isso vai ajudar você a entender quais riscos de saúde você tem. Porque essa gordura visceral, essa gordura que acumula dentro da sua barriga, não é aquela que você consegue beliscar, é a que está lá dentro. Essa gordura, ela causa vários problemas de saúde, alguns são silenciosos, mas todos eles culminam por algum problema muito sério,
por isso que chama-se síndrome metabólica. Então, desde a diabetes tipo 2, hipertensão, algumas doenças cardiovasculares são causadas pelo excesso de gordura nessa região abdominal. Então, esse equipamento ele consegue medir e vocês vão receber isso aí através de um link no WhatsApp com todo o resultado. É como um exame mesmo, tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse conceito que me ajudou muito a ter hoje 48 anos, super ativo, saudável, com perspectiva de uma longevidade, de envelhecer com qualidade de vida, porque eu pratico isso. Então, por isso que eu vou compartilhar com você algo que, com vocês que estão assistindo, algo que eu realmente pratico, tá? E aí eu vou falar algumas coisinhas que eu fiz e que, de repente, possam fazer sentido para vocês. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a mentalidade. Eu separei aqui 10 dicas que podem ajudar você na sua mentalidade. Então, se você puder, pega uma caneta, um papel, anota o seu celular no bloco de notas. Mas são 10 dicas que eu pratico e que eu tenho certeza que, de repente, podem contribuir para você. Então, uma delas é você praticar gratidão. Então, assim, se você puder, isso vai ajudar muito a sua mentalidade, você começar o seu dia de forma mais positiva, orar, fazer um devocional, algo que tem um livro que eu estou lendo, que é um devocional, aqui, ó, eu faço, que chama Café com Deus Pai. Eu ganhei da minha filha, aqui dá para ver aqui mais ou menos. Eu ganhei da minha filha, e esse é um devocional que eu faço que é muito legal também. Então, você começar a parte da manhã já com a sua espiritualidade, seus agradecimentos, tudo isso vai te fazer muito bem. Estabeleça metas claras em relação ao que você quer da sua vida. Uma dica que eu dou para vocês depois, procure no YouTube lá um negócio chamado Roda da Vida. Os coaches, né, a maioria dos coaches, eles aplicam isso como uma ferramenta, que é uma forma de você saber. Eu fiz um treinamento uma vez e eu participei, fiz essa roda da vida em relação à minha parte espiritual, física, social, familiar. São 7 áreas da sua vida que você faz meio que uma autoanálise, você pontua como que você está em cada área em termos de como a sua percepção, e depois você define metas para cada área. É legal você ter uma ajuda de um profissional às vezes, porque de repente ele vai te guiar nessa jornada aí de estabelecimento de metas. Mas é importante você ter metas, isso te deixa muito mais motivado durante o dia. Cultive o pensamento positivo. Tem um livro que eu li chamado Mindset. Esse livro me ajudou bastante a entender também essa questão de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Então, as pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas nunca veem uma coisa como, de repente, uma dificuldade. Elas entendem que aquela dificuldade que elas estão passando vai fazer com que elas, de repente, cresçam. Então, isso às vezes é uma questão de mentalidade. Meditação e mindfulness, que também é uma modalidade hoje que as pessoas fazem, que aí é você, às vezes, reservar um tempinho para você, prestar atenção na sua respiração. Tem um livro chamado 100% Presente, que é do Joel J. Eu vou depois, na próxima tela, mostrar para vocês. Também ajuda bastante isso daí, é bem legal. E tem vários outros livros também que são relacionados a isso. Aprenda com os desafios. Tem outra sugestão de leitura também de um livro chamado Garra, que eu tive a oportunidade de ler. E esse livro fala um pouquinho disso, como você pode, como as pessoas mais bem-sucedidas, elas, na verdade, aproveitam os desafios e elas têm uma mentalidade de crescimento baseado nos desafios que elas sofrem. Então, muito legal também você aprender sobre isso. Cerque-se de pessoas positivas, então seja seletivo. Se você percebe que aqueles seus amigos que você convive passa mais tempo são muito negativos e às vezes você percebe que isso te faz mal, tenta mudar as companhias, procure se associar a ambientes ou lugares onde as pessoas têm um pouquinho uma vibração melhor, senão isso vai te atrapalhar muito. Leia e aprenda continuamente. Eu, por exemplo, gosto de ler bastante no meu deslocamento. Eu me desloco de transporte público, então tenho a oportunidade de ir sentado e eu vou sempre lendo um livro, sempre tenho um livro na minha bolsa. É uma oportunidade de estar sempre aprendendo através de podcasts, vídeos no YouTube. Então, procure sempre, sempre usar esse seu pouco tempo que às vezes você tem sozinho com você mesmo para estudar, continuar estudando. A faculdade que eu faço hoje de educação física, uma parte é EAD, a outra parte é presencial. Então, hoje você tem a oportunidade de aprender a qualquer momento. Descanse, né, Alex? Aqui agora o oitavo é exercício físico. Então, estabeleça uma rotina de atividade física. Eu vou dar mais dicas sobre atividade física, mas isso também ajuda muito a sua mentalidade, ajuda você a ser mais criativo, dar uma oxigenada. Eu faço, por exemplo, 5 quilômetros praticamente 5 vezes por semana. Tenho uma meta que é 25 quilômetros por semana, 100 quilômetros por mês. Então, sempre busco bater essa meta de 100 km por mês, fazendo 5 quilômetros por dia. Foi uma brincadeirinha que eu comecei que hoje virou um hábito. Descanse e recarregue a bateria.
né? Que é o seu, às vezes as pessoas não dão importância ao sono, mas o sono ele é muito importante. Eu, por exemplo, recomendo, às vezes você ter alguns relógios que são bem legais hoje, eles marcam a sua, o seu descanso, para você saber se você está realmente dormindo uma quantidade de horas boa. O recomendável é de 7 a 8 horas por noite, se você não tem condições, porque às vezes chega muito tarde em casa, sai muito cedo. Infelizmente, é o seu estilo de vida. E o que eu recomendo para você é que, de repente, você consiga fazer como eu fiz. Né? Antes eu não conseguia dormir cedo porque eu tinha uma rotina. Hoje eu priorizo isso e sei a importância. E busque ajuda quando necessário. Então, às vezes, se você não consegue fazer isso sozinho, ou sente que é um fardo muito pesado para você carregar, é importante você, às vezes, buscar um profissional para te ajudar nesse sentido. Então, essas são as 10 dicas para você trabalhar um pouquinho a mentalidade. Aqui são dicas de alguns livros que eu tive a oportunidade de ler, são todos livros muito legais. Alguns eu compartilhei aqui na tela anterior, mas esses dois livros aqui, O Milagre da Manhã e Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, eles são muito legais para você aprender a entender um pouquinho de rotina, como criar uma rotina matinal legal, como você fazer aí uma manhã melhor e entender a importância do descanso, a importância da atividade física, os horários, se mude seus horários, mude sua vida, fala um pouquinho sobre o ciclo circadiano, então quais os horários do dia em que o seu corpo é mais eficiente e para você usar essa sua biologia a seu favor. Esse livro, As Cinco Linguagens do Amor, é muito legal, não só para o relacionamento em casal, mas também para o relacionamento entre os amigos, bem bacana. Então, assim, o livro A Saúde da Mulher, bem bacana para as mulheres que vão entrar no processo de menopausa, entenderem o que vai acontecer com elas e para a gente que é homem, entender todo esse processo que vai acontecer com a mulher, desde baixar o libido, é, questão emocional. Então, tem uma série de coisas que acontecem no corpo da mulher e até mesmo no estado dela, que a gente, como homem, precisa prestar atenção. Eu e a Aninha, a gente está casado há 28 anos, então eu percebo que a gente, como homem, precisa sempre buscar evolução também, para entender que o relacionamento a longo prazo, ele requer você se atualizar, senão você vai acabar tendo problemas e que, se você, de repente, tivesse essa informação, isso não seria um problema para você, tá? Então, tem vários livros legais. Depois, quem me segue lá, seguir no Instagram, eu sempre vou atualizar alguns livros que eu leio regularmente. E aí, vamos entender bem rapidinho para a gente não se estender muito nessa parte, mas o que que é interessante vocês entenderem, assim, que eu já prestei muita atenção até comigo mesmo. Tudo que a gente tem de resultado, antes, quando a gente olha um resultado, ele é algo que já é físico, às vezes, o que é algo que já aconteceu. Mas se você prestar atenção, ele tem um caminho. Então, às vezes, os seus pensamentos, eles vão gerar sentimentos, que geram ações, e essas ações geram resultados. Então, quando você não gosta dos resultados que você tem em relação ao seu corpo, em relação à sua alimentação, em relação ao seu descanso, em relação a uma série de coisas, você precisa pensar assim, quais são os pensamentos que eu tenho, tá? Então, se você fizer um caminho reverso, você vai ver que às vezes os seus pensamentos é que contribuem para que você tenha esses resultados. Então, a gente tem ao longo do dia vários sentimentos, que eu até listei alguns aqui, mas o mais importante é você entender essa sequência que você precisa mudar os seus pensamentos. Através disso, eu vou dar um exemplo assim, parece bobinho, mas olha só como é. Às vezes você tem pensamentos, você tem, eu vou falar na área da alimentação, tá? Que é uma área que eu convivo bastante, até mesmo para dar uma dica para vocês. Vamos supor que você coma muito rápido, e você come muito rápido porque e você não mastiga, e aí isso atrapalha na sua saciedade. Mas se você for olhar, às vezes os seus pensamentos, as suas ações inconscientes, elas têm, então a ação é comer rápido. O resultado é que você às vezes sente fome rápido ou não sente se saciado, e aí você acaba comendo mais. O sentimento que está por trás disso, às vezes, é um sentimento de escassez, porque você, às vezes, na sua infância faltou comida, ou às vezes você tinha que dividir tudo com seus irmãos, você era de uma família grande, então você percebe que os seus pensamentos inconscientes, às vezes, eles eram de escassez. Então isso gera um sentimento de escassez, que vai gerar ações de comer rápido, e aí qual que é o resultado, às vezes? Você tá com muita, continua com fome e come mais do que você precisa. Então eu mesmo já passei por isso e ainda passo, e às vezes eu presto atenção e falo, Michel, você não precisa comer tão rápido, tem comida suficiente, não vai acabar. Por quê? Porque eu vim de uma infância que tudo foi muito difícil. A gente dividia, meus pais compravam lá uma bandejinha com 6 iogurtes, a gente tinha que
dividia entre eu e meus dois irmãos e só podia ter no mês que vem. Comprava pão, então era assim, quem comia mais rápido conseguia comer mais. E a gente vai vivendo esse sentimento de, às vezes, de escassez, e isso você leva para sua vida. Então, presta atenção, mas esse caminho, ele serve para tudo, tá? Então, observa bem quais os pensamentos que você tem. E uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui, que tem a ver com mentalidade, tem a ver com relação às suas crenças. Então, antes do pensamento acontecer, é importante vocês entenderem que vocês têm algumas crenças em relação a muitas coisas. E as crenças, elas têm a ver com os eventos, os ambientes, o conhecimento que você tem, os seus resultados passados, a visão que você tem do futuro. E muitas crenças, elas te limitam a avançar na sua vida. Então, eu, por exemplo, vou falar por mim. Quando eu conheci lá o projeto Herbalife, eu tinha algumas crenças em relação à Herbalife que eram muito negativas. Então, para mim, a Herbalife era uma pirâmide financeira, para mim, a Herbalife era um negócio de ficar rico rápido sem trabalhar, que era um negócio de enganar as pessoas. Então, eu tinha uma série de crenças que eu já tinha ouvido falar de algumas pessoas, mas eu mesmo nunca tinha ido lá avaliar a oportunidade da Herbalife. Quando eu fui lá avaliar a oportunidade, num evento, eu vi pessoas que tinham um resultado financeiro que eu gostaria de ter, eu vi pessoas que tinham um resultado de saúde que eu gostaria de ter, eu vi que era um ambiente positivo, eu vi que era um ambiente de pessoas que queriam prosperidade, que estavam ali querendo vencer, estavam querendo empreender, e aí eu me conectei com essas pessoas. Então, várias crenças que eu tinha, que geravam pensamentos, sentimentos, e que me impediam de conhecer lá, por exemplo, o projeto, eu quebrei indo conhecer. E aí eu formei a minha opinião, e através da minha opinião, eu tive os meus desafios, e mesmo assim eu venci. Então, às vezes, você precisa entender isso, que algumas coisas que você hoje tem como uma verdade, que você escutou de pessoas que você confiava, nem sempre vão ser uma verdade. Às vezes, você precisa ter essa experiência para que você tenha a sua verdade. Então, é uma coisa muito interessante de vocês observarem. Então, não ficar assim, pensando que tudo aquilo que você pensa, às vezes, foi uma coisa que é, não veio de alguém. Então, sempre aprender o questionamento. E eu falo que vocês vão entender nos outros pilares, né? Eu falei só um pouquinho da mentalidade, mas eu vou falar nos outros pilares, vocês vão ver como tudo se conecta, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da comunidade. Hum. Então, a importância da comunidade. Então, o primeiro pilar que a gente falou foi a mentalidade. O segundo pilar agora a gente vai falar da comunidade. Então, eu tenho hoje o meu projeto de bem-estar. Eu tenho uma comunidade hoje que é a Sabor Fit, na Vila Clementino. Então, ali eu consigo unir uma parte da minha paixão pessoal, que é ajudar essas pessoas que querem ter um estilo de vida mais saudável, se alimentar melhor, conhecer um pouquinho mais do meu projeto. E aí, essa comunidade ela é super legal, por quê? Porque a gente consegue fazer isso, a gente dá. Você viver em uma comunidade de bem-estar, pode proporcionar isso para as pessoas, um suporte emocional. Então, eu consigo tem uma coisa que eu falo que assim, eu me preparo todos os dias para estar com a minha bateria 150%, porque como eu cuido do pessoal na hora do almoço e dou suporte para algumas pessoas já online na parte da manhã, eu tenho que estar com a minha bateria 100%. Então, por isso que eu gosto, eu tenho uma rotina de fazer exercício de manhã, correr 5 km do dia pela manhã, fazer meu devocional de manhã, estudar, porque quando eu começo a cuidar da minha comunidade, eu estou ali a 150%. Então, a comunidade ela é muito importante, por quê? Por causa desse, eu coloquei aqui 10 pontos importantes de uma comunidade. Motivação, troca de conhecimento e experiência, acesso a recursos, então, às vezes, palestras, coisas que são, eu promovo muita coisa legal de bem-estar, convido, algumas pessoas querem participar, outras não, online, presencial, ajuda a reduzir o estresse, promoção de saúde, uma saúde mais holística, vendo a pessoa como um todo e não só num ponto específico. Desenvolvimento pessoal é uma coisa que eu gosto muito, que é você realmente sempre buscar se melhorar como pessoa, como ser humano. Então, eu incentivo muito, eu falo que se você conhecer, se começar a se conhecer, você vai ser uma pessoa melhor, não só para você mesmo, mas com as pessoas que estão ao seu redor. E quando você está nessa comunidade, você começa a mudar a sua crença. Então, ajuda na parte de prevenção de doenças, criação de laços sociais, e até mesmo empoderamento coletivo. Então, a gente fala que você fazer parte de uma comunidade que tem tudo isso, não tem como, assim, você ter uma vida, você se sente deprimido ou coisas desse tipo, porque isso vai te ajudar, vai te dar todo esse suporte. Então, a comunidade é muito importante. Então, você cuidar da sua mentalidade é um ponto, você pertencer a uma comunidade que também tem os mesmos valores que você, vai te ajudar muito a ser uma pessoa mais forte.
E é isso que eu falo que quando eu me associei à Herbalife, uma das coisas que eu mais gostei foi fazer parte dessa comunidade, porque era uma comunidade de pessoas empreendedoras que estavam cuidando da sua saúde, que era o que eu queria cuidar, e eu queria ter o meu negócio próprio, e que, tipo, faziam bem, não tinha nada errado ali. As pessoas que são ruins, elas são ruins e às vezes elas se infiltram em lugares bons e elas, com o tempo, não continuam. Então, isso tem em qualquer lugar e não é diferente na Herbalife. Então, eu faço várias receitas super gostosas com a suplementação. Quem quiser um dia ir lá conhecer, aqui é um pouquinho das fotos do Instagram. Então, ó, o Instagram lá da loja é Sabor Fit. Então, se vocês quiserem seguir lá também, Sabor Fit, Vila Clementino, é o nosso Instagram, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do meu dia a dia também em relação a essas receitas. Coloquei a foto aqui de algumas meninas da ACD que frequentam lá, né? As meninas são umas queridas, todas são super, assim, amigas já de anos. Tem amigos aqui que frequentam há mais de 5 anos lá a loja. Eu falo que é um ponto secreto ali, que algumas pessoas têm acesso. Então, tem aqui, eu tinha as fotos aqui da Laí, da Alice, da Maíta, da Elisete, tem a Thaís, que vai lá, que é do voluntariado, tem a Elis, tem a a Alessandra. Então, tem uma galera muito legal, assim, de vários departamentos que tem a oportunidade de frequentar lá. Eu fiz aniversário, as meninas fizeram um bolinho surpresa para mim lá. Então, esse é o lance da comunidade, é você fazer parte disso, saber que isso faz bem para você e para sua vida, né? Então, se eu esqueci de alguém aqui, me desculpe. Às vezes são muitos nomes e às vezes eu não consegui lembrar agora. E agora vamos falar sobre um terceiro pilar, que é a atividade física. A atividade física, inclusive, eu estou fazendo a faculdade de educação física por prazer. Foi uma faculdade que eu escolhi agora aos 48, comecei com 46, né? Estou no segundo ano da faculdade, justamente por uma coisa que eu quero agregar valor na vida das pessoas, não só para que eu consiga me cuidar mais, tendo acesso às informações, mas até mesmo para que eu possa fazer um voluntariado no futuro, dar aula para crianças, dar aula para idosos, porque isso não vai ser a minha fonte principal de renda, né? Eu já tenho meu negócio próprio hoje, mas eu entendi que se eu buscasse conhecimento nessa área, eu podia agregar valor, até de forma voluntária para as pessoas no futuro. Ou fazer a minha rotina de uma forma que eu consiga ter qualidade de vida e ajudar as pessoas também. Então, eu anotei alguns pontos aqui, né? Vocês podem ver que eu gosto de 10 dicas porque eu anotei alguns pontos aqui que podem fazer você aprender a gostar de atividade física. Isso pode levar um tempo, mas aqui estão algumas dicas que podem ajudar você a tornar o exercício mais agradável. Então, uma delas, que eu vou dar uma dica, que aconteceu comigo, que é escolher algo que você goste. Então, por exemplo, eu escolhi pedalar. Eu adoro pedalar desde criança, sempre tive um sonho de comprar minha primeira bicicleta. Então, quando eu vim para São Paulo aqui, que eu arrumei meu primeiro emprego com 14 anos, minhas primeiras férias eu comprei uma bicicleta, né? Só quem tem mais de 40 anos vai lembrar, mas tinha uma loja chamada Giaronson, e eu comprei minha bicicleta lá, uma Caloi Aspen Pro, e era o meu sonho, sabe? Quando eu vim para São Paulo, meu sonho era trabalhar e comprar minha bicicleta. E a bicicleta sempre foi uma paixão, mas como eu fui pai muito jovem, eu tive que abandonar um pouquinho esse sonho por um bom tempo. Mas eu sempre pedalava de final de semana, pedalava de final de semana, e aí, então essa paixão pela bicicleta, pelo ato de pedalar, sempre foi algo que me motivava muito. E aí, qual que seria um segundo ponto interessante? Defina metas pessoais. Então, é legal você, às vezes, se você começa a fazer atividade física, coloque metas, assim, quantas vezes por semana você vai fazer exercício, quantas vezes por tempo, com frequência. Eu hoje gosto de fazer, assim, quilometragem, quanto tempo eu faço 5 quilômetros, qual a minha frequência de atividade física por semana. E é você competir com você mesmo, tá? Que é isso que vai te ajudar, mas você tem esses parâmetros, são legais para te ajudar. Crie uma rotina divertida, por exemplo, eu aqui no meu prédio tinha uma bicicleta de de spin, né? E aí eu colocava às vezes uns vídeos no YouTube, como se eu estivesse lá na Itália, pedalando assim, e aí eu ficava meio que imaginando que eu estava subindo lá uma montanha e aquilo ficava gostoso. Então eu ia lá, colocava esse vídeo e com isso eu fazia essa atividade gostosa, de pedalar, né? Ali indoor, que a gente chama. Ouça músicas e podcasts. Então, isso você é uma forma também hoje, todas as vezes que eu estou fazendo aeróbico, estou sempre ouvindo um podcast, ouvindo alguma coisa legal. Então, eu já trabalho a minha mente, trabalho o meu físico, então já trabalho dois pilares, né? E às vezes ainda mando umas mensagens para alguns amigos incentivando as comunidades. Então, eu tenho as minhas comunidades online, e aí eu falo, pessoal, e aí, já treinou hoje e tal, e a gente já faz três coisas ao mesmo tempo.
treino com amigos, né? Isso aí ajuda bastante o seu compromisso no começo. Celebre pequenas conquistas, então comemore todos os progressos, tire fotos, às vezes, do seu corpo, assim, para você ver que você está melhorando com relação à prática da atividade física e à alimentação, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, tente mudar o ambiente. Às vezes, não fica assim, tá chato a academia, faz uma semana no parque, academia, mistura, sabe? Não fica... Eu tem dia que eu falo, não tô com um saco de fazer esteira na academia à tarde. Aí eu vou lá no Ibirapuera. Então, dá uma diversificada. Seja gentil consigo mesmo, né? Não se cobre tanto, tenha flexibilidade às vezes, mas sempre que você sair um pouquinho da rota, volte ao básico. Envolva-se com atividades ao ar livre. Se você tiver a oportunidade, sempre pegar um solzinho, ajuda bastante a vitamina aí do corpo. Sol é um presente de Deus, então aproveite. E lembre-se dos benefícios que a longo prazo. Então, entender que a atividade física não vai às vezes te dar um resultado naquele primeiro momento, logo que você faz, mas sempre conecta ela com resultados a longo prazo. É igual aquele vídeo que eu mostrei no comecinho. Se vocês percebem aqueles dois vídeos, vocês vão ver que, assim, um com certeza tinha algumas prioridades e pensou a longo prazo, e o outro não pensou a longo prazo. Então, você vai sofrer depois lá na frente pelas coisas que você não fez, tá? Aqui são algumas fotos de coisas que eu fiz já. A gente fez uma corrida, foi meus primeiros 5K, eu fiz com o pessoal da Guarda Civil Metropolitana ali, que é um projeto, chama Corra com a Guarda. Já fiz 2 provas do GRAAC, até perguntei para as meninas que, assim, se um dia tiver uma prova da ACD, eu vou participar. E assim, eu participo de umas 2, 3 provas por ano. Corrida não é o meu principal, eu corro todos os dias, mas eu não participo de provas ao longo do ano todo, como muitas pessoas. O negócio mesmo é pedalar. E agora a musculação como uma prioridade para envelhecer com massa muscular. Mas aqui a galera que eu incentivei, tem muitos outros, né? A gente faz uma atividade uma vez por mês, que é um Fit Camp, que é no Ibirapuera. Eu sempre posto lá no meu Instagram, então quem vai me seguir aí vai ficar sabendo. A gente reúne uma galera, a gente paga um professor para dar aula lá, e aí a galera treino funcional, é super gostoso, é muito bacana. Então, se você um dia quiser participar dessa nossa comunidade, seja bem-vindo. E agora eu vou falar bem rapidinho sobre a questão da alimentação equilibrada, que é um dos pilares que eu vou dar uma dica super superficial aqui. O indicado é esse pilar aqui, ele é mais... Eu tenho parceria com uma nutricionista, então, se vocês depois quiserem essa parte de forma mais personalizada, é legal você procurar um profissional. Então, mas basicamente essa é a dica aqui, ó. Sempre que você for fazer o seu pratinho, procurar dividir nessas proporções aqui, de equilíbrio, que você vai com certeza a gente fala que é fazer algo equilibrado para você. Então, arroz, se você gosta, carboidratos de preferência, os integrais, eles têm mais fibras, então eles ajudam o nosso corpo a ter mais saciedade. Os carboidratos integrais, eles têm, além de ser rico em fibra, eles têm um índice glicêmico, às vezes, um pouquinho mais baixo, então isso influencia, às vezes, na produção de insulina. Então, isso para quem é diabético é muito bom, para quem não é diabético, isso é muito bom também. Você não produzir tanta insulina assim, ter esses picos de glicemia. E aí, alguns vegetais que são sempre legais você ter cores no seu prato, salada, e escolher sempre uma proteína ou de origem vegetal ou animal, que às vezes você pode ser vegetariano, e aí você montar o seu pratinho da forma mais equilibrada possível. E o equilíbrio é a chave. E tomar cuidado com uma coisinha que eu vou mostrar para vocês, que é o erro que é muito comum, que as pessoas às vezes fazem uma dieta bem legal durante a semana. Eu tenho muito esse problema nos meus aconselhamentos aí de estilo de vida, que é isso, a pessoa às vezes vai bem na semana, e aí no final de semana ela põe tudo a perder, né? Consome muito mais calorias às vezes, alimentos muito mais calóricos, muita gordura, muito açúcar, muito sal, e isso bota tudo a perder na segunda-feira e a pessoa fica sempre desanimada, querendo desistir e assim vai entrando nesse ciclo. Mas no meu programa de aconselhamento, baseado nos 5 pilares, eu ajudo as pessoas a melhorar essa questão da rotina de planejamento e a rotina de final de semana. E aí vamos falar um pouquinho sobre alimentação equilibrada, algumas dicas que eu anotei aqui para passar para vocês. Então, a variedade é a chave, né? Então, sempre cores diferentes no seu prato, planeje suas refeições. Então, quando você for no mercado, procure comprar coisas que você sabe que, se você tiver fome, vão ser mais saudáveis para você comer, tá? Coma com atenção. Então, aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás, às vezes, se você tem um pensamento de escassez, um sentimento de escassez, você vai interferir, às vezes, na velocidade que você come.
Então, e a velocidade que você come não vai dar saciedade, você vai comer muito mais rápido, tá? Hidrate-se, a recomendação que é entre 35 e 40 ml por quilo peso. É claro que vai depender muito do clima, se você faz atividade física ou não, mas essa aqui é uma recomendação comum. Então, por exemplo, um indivíduo que pesa aí 70 quilos, a gente vamos colocar aqui 40 ml, tá? Seriam 2,8 litros de água por dia. Controle as porções, então, se você tem condições, gosta, eu curto pra caramba fazer marmita, então investe em umas marmitas de vidro, faça sua marmitinha, leva para o trabalho. Se você tem refeitório no trabalho, faz aquelas escolhas da tela anterior lá com as proporções certinhas, isso vai te ajudar muito. Inclua mais fibras, frutas, legumes e até mesmo suplementos alimentares. Eu vou falar um pouquinho sobre suplementos mais à frente, mas às vezes é uma forma de você ingerir mais fibras. A Organização Mundial da Saúde recomenda de 25 a 35 gramas de fibra por dia, e às vezes com os alimentos isso é um pouquinho difícil. Faça lanches saudáveis, né? Evite para evitar os picos de fome. Então, sempre se programa para ter lanchinhos saudáveis. Eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa, eu já sempre tenho uma barrinha de proteína na bolsa, eu já vejo como vai ser minha rotina do dia, eu já me organizo. Cozinhe em casa, então, se você tiver condições de fazer sua comida durante esse final de semana, às vezes, e ter a sua comida da semana planejada, isso é muito bom. Seja flexível e gentil consigo mesmo, né? Os desafios fazem parte, você vai ter, às vezes, uns altos e baixos, mas é aquilo lá, sempre volte ao básico. Lembre-se que as mudanças graduais são mais sustentáveis a longo prazo. Então, essa coisa de você querer fazer uma mudança muito radical, nem sempre funciona. Hoje é muito comum a gente percebe que as pessoas querem um milagre. Então elas vão lá, aplicam uma determinada dosagem de um medicamento ou tomam alguma coisa e elas controlam um pouquinho do apetite, mas não mudam a cabeça. E aí o que que vai acontecer? Se você não mudar o seu estilo de vida e melhorar essas rotinas, né? Quando você para de tomar medicação, volta tudo. Porque se você seguir essas rotinas, essas dicas que eu estou dando aqui para você, eu tenho certeza absoluta que você vai controlar o seu peso, como eu controlo o meu há mais de 20 anos. Eu peso 77 quilos, tenho 1,81 m, tenho uma saúde, eu não tomo nenhum remédio, hoje nenhum remédio controlado, nada, 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 nada. É muito difícil pegar resfriado, se eu pego alguma coisa, eu me recupero muito rápido. Tudo isso porque esses 5 pilares me deixam fortes e blindados. Então, por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, tá? Aqui tem a parceria que eu tenho com a Nutri. Então, se você às vezes quiser uma coisa mais personalizada, tem aí, faz a solicitação dos exames. Você passar com um nutricionista é uma coisa importante, por quê? Porque foi uma das coisas que no meu programa eu tinha um desafio. Então, a Ni, ela se formou como nutricionista justamente para a gente poder hoje, como casal, trabalhar e dar suporte para todo mundo. Eu conseguia, às vezes, cuidar das pessoas em alguns pilares, por exemplo, a mentalidade, conseguia cuidar da pessoa, às vezes, no pilar atividade física, em termos de compromissos, incentivo, consigo cuidar da pessoa no pilar da comunidade, consigo cuidar da pessoa no pilar da suplementação através das receitas que eu já sei fazer e que são muito gostosas e até mesmo uso em casa, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande quando a pessoa às vezes queria algo mais personalizado, que era justamente a alimentação livre. Então, hoje, com a parceria com a Nutri, a gente consegue ajustar essa alimentação livre de uma forma mais personalizada, porque a alimentação livre, fora a suplementação, você precisa saber, às vezes, qual a deficiência que a pessoa tem, como é que ela está em termos clínicos, funcionamento da tireoide, como é que está, por exemplo, a parte lipídica dela, que é como que está a gordura no sangue, colesterol, triglicerídeos, a questão da glicemia. Então, tudo isso só através da solicitação de exames que é possível você, de repente, direcionar uma dieta, ou até mesmo com suplementos também, né? Com o uso de suplementos, para que a pessoa tenha realmente uma coisa mais personalizada. Então, se você tiver condições de pagar por esse serviço, vale muito a pena esse investimento. E agora vamos falar sobre a suplementação. A suplementação, ela é uma área que eu domino muito. Há 20 anos eu já estudo isso, participo de vários simpósios, eu estou sempre me atualizando. Então, a suplementação foi uma coisa que eu me apaixonei. Porque na época, quando eu conheci, o meu maior desafio era justamente alguns que eu vou colocar para vocês na próxima etapa. E eu tive uma palestra com esse médico, que foi o Dr. Máximo Assinelli, é um nutrólogo, e ele falou na época o conceito de que o mundo mudou e a comida também. E eu sempre fui fascinado por isso, né? Porque eu comia e eu falava assim, "Meu, será que tem tudo que eu como aqui nessa comida? Será que..." E se você parar para pensar, às vezes, assim, ó, você come lá um vegetal, mas ele às vezes foi colhido antes do tempo,
aí a fruta a mesma coisa, aí às vezes vai cozinhar, aí perde ali na água uma propriedade dos nutrientes, aí depois congela, descongela, aquece no micro-ondas. Então eu sempre tive essa dúvida, será que mesmo eu fazendo escolhas saudáveis, tem todos os nutrientes que eu preciso? Então essa preocupação é que me fez buscar essa questão da suplementação. E aí, por si, eu sempre gostei de rótulo, ver lá quanto de vitamina tem. Então, às vezes, você não liga para nada disso. Eu sempre liguei, então, para mim, fez todo sentido. Eu curto demais ter esse controle de bater o olho no rótulo e falar: nossa, se a empresa é boa, tem regulamentação e tem tudo isso aqui, eu quero tomar. Por isso que hoje eu falo que às vezes não é querendo me gabar nem nada, mas com 48 anos de idade, eu consegui ter a pele que eu tenho hoje, tá no meu peso ideal, os cabelos ainda não estão todos brancos. Eu tive com o meu irmão hoje, ele é mais novo do que eu, os cabelos dele já estão todos brancos. Então, às vezes a suplementação ajuda bastante a você a retardar o envelhecimento. Eu tomo uma bebida aqui à base de chá verde, que ela é um antioxidante, e o antioxidante é algo, e as vitaminas também, que previnem o envelhecimento precoce da pele, de tudo, tá? Então, vamos falar um pouquinho de alguns motivos para você suplementar. Então, preencher lacunas nutricionais. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui do vegetariano. Às vezes, a deficiência de algumas vitaminas que você encontraria em alimentos como a carne podem causar uma deficiência e essa deficiência pode causar alguns problemas de saúde. Então, é super importante procurar um profissional, aí, um nutricionista, às vezes, para indicar uma linha de suplementos que vá preencher essa deficiência que você tem. Apoio em situações específicas, por exemplo, pessoas grávidas, idosos, então, por exemplo, nessa condição, às vezes a suplementação vai ajudar a repor nutrientes. A mulher grávida, por exemplo, precisa de uma reposição maior de ácido fólico, os idosos, às vezes, de vitaminas, cálcio e vitamina D. Melhora de desempenho físico, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem de creatina e whey. Então, eu, por exemplo, tomo creatina todos os dias, tomo whey através dos shakes e dos pós-treinos. Saúde em geral, então, vitaminas, para quem não tem, às vezes, uma dieta muito equilibrada. Então, às vezes, se você não. Hoje eu como uma variedade de saladas, legumes e vegetais. E nem sempre, às vezes, eu consigo. Então, como às vezes eu não tenho essa praticidade, às vezes, de comer muitos legumes e vegetais, cores diferentes, às vezes um suplemento vitamínico vai te ajudar a corrigir. Na questão do suporte imunológico, vitaminas, por exemplo, C, D e zinco ajudam muito na parte imunológica. Condições médicas específicas, como, por exemplo, anemia, às vezes precisa de sulfato ferroso, facilidade de consumo. Então, às vezes a praticidade para seguir uma rotina saudável, usar o suplemento ajuda muito. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu comecei a usar os suplementos da Herbalife, isso lá no comecinho em 2003, a minha rotina era assim, eu tomava o café da manhã, que era pão com leite, pão café com leite e manteiga e tal, e aí eu almoçava e depois só ia jantar em casa. Então, encaixar o shake na parte da tarde antes de ir para academia fez total sentido para mim, porque eu comia coisas que não eram muito saudáveis para ir treinar e às vezes era porque não tinha tempo para comer algo saudável. Então, quando eu conheci o conceito da Herbalife, eu falei, putz, a vida, tem tudo que eu preciso de uma forma balanceada, é seguro tomar, porque não a empresa é séria, idônea e tal. E aí, por isso que eu comecei a tomar. Então, para mim foi prático. E hoje mesmo, eu falo que a praticidade, às vezes, de você tomar um suplemento em qualquer lugar e não comer uma coisa que tenha muita gordura, açúcar e sal e comprometer a sua dieta, faz todo sentido. Mas é sempre bom consultar um profissional de saúde ou nutricionista antes de iniciar qualquer suplementação para garantir que você está fazendo as escolhas certas para as suas necessidades, tá? Então, que é importante? A Herbalife, ela segue padrões internacionais de referências para você, quando a gente consome os suplementos da Herbalife, a gente consome as quantidades mínimas. Então, lá é o que o mais moderno em relação à nutrição fala sobre quantidade mínima. Então, você não vai ter uma sobrecarga se você usar da forma como está recomendado nos rótulos, tá? Então, até para vocês conhecerem um pouquinho da Herbalife, a Herbalife ela é uma empresa global de nutrição, né? Ela é uma empresa que patrocina hoje o Cristiano Ronaldo, ela tem 28 anos aqui no Brasil, ela tem mais de 40 anos no mundo, tem uma linha de suplementos alimentares de altíssima qualidade, tanto que o Cristiano Ronaldo é nosso garoto propaganda, né? Então, você imagina que ele jamais ia associar o nome dele a uma empresa se ele não tivesse uma confiança. Então, isso que é muito interessante você entender. Aqui, se alguém quiser depois procurar no YouTube, tem vários vídeos dele. Nós temos um produto chamado CR7 Drive. E para você que vai ficar até no final, eu vou deixar dois presentinhos para vocês aí no final dessa apresentação. E aí, olha só, o Cristiano Ronaldo hoje é o nosso garoto propaganda.
E eu falo que só para ele usar e associar o nome dele à marca da Herbalife é sinal de que é uma empresa realmente muito séria e que desenvolve suplementos de altíssima qualidade para o seu dia a dia, para que você tenha todos aqueles benefícios que eu falei na tela anterior, tá? Aqui tem uma briga, tem um postzinho que saiu esses dias que eu achei super legal, que tem a ver com essa questão da prevenção e a questão de você fazer boas escolhas. Os dois jogadores aí, eu não me lembro o nome desse alemão, mas é aqui quando eles tinham 18 e 19 anos. E aí agora ele com 38 anos e o Cristiano Ronaldo com 39 anos. Então, com certeza, as escolhas que o Cristiano Ronaldo fez ao longo da vida dele fizeram toda a diferença para ele chegar aí aos 39 anos nessa condição física. Então, ele é um exemplo, né? Nós temos médicos e cientistas dos mais eh, assim, super conceituados no mundo inteiro e que fazem parte do desenvolvimento dos suplementos da Herbalife. Então, quando você consome aí um suplemento da Herbalife, você pode ter certeza que tem todo um respaldo científico por trás desses suplementos. Quem quiser comprar os produtos com desconto direto da fábrica, eu tenho um catálogo que eu deixei aqui o link. Aqui você consegue acessar o catálogo e lá tem uma possibilidade de você fazer um cadastro para comprar direto da fábrica. Como esse cadastro ele é um pouquinho, às vezes, chatinho, se você quiser ajuda, manda um WhatsApp para mim direto que eu consigo viabilizar isso para você. E você vai ter desconto aí que vai de 14% até 35% para comprar os suplementos direto da Herbalife, né? Sabendo que você compra direto do fabricante. E aí, é claro que, como é uma indicação minha, eu vou te dar todo o suporte de como é que você pode fazer receitas gostosas com a suplementação, como é que você pode ter uma boa adesão com o uso dos suplementos mais a sua dieta. Então, conte comigo para te ajudar nessa jornada aí do uso dos suplementos com muito mais prazer, tá? E agora, para a gente fechar aqui essa, essa minha, um pouquinho de, eu diria que é uma aula palestra, eu vou falar um pouquinho de uma coisa que aconteceu comigo e que eu pratiquei esses princípios de uma palestra que eu fui participar e eu fiquei pensando assim, como é que eu poderia contribuir com vocês e falar disso conectando com algo que aconteceu comigo. Então, eu quero deixar aqui 6 fases para você conquistar qualquer coisa na sua vida. E vocês anotem isso daí, né? Eu falei que aqui é uma palestra com um pouquinho de aula, mas imagina que é o seguinte, tudo que você quer fazer na sua vida, praticamente vai passar por essas 6 coisas. E aí eu aproveitei para usar aqui um exemplo do que aconteceu comigo, e aí vocês verem que é verdade. Então, a primeira coisa, você tem que ter o desejo, você tem que querer mudar. Se você não quiser mudar, não tem como. Eu, por exemplo, meu irmão está acima do peso, e eu sempre, teve uma época quando eu não tinha essa sabedoria, eu ficava pensando, nossa, como é que pode, né? Não adianta, você não consegue ajudar, eu não consigo ajudar minhas filhas ou qualquer pessoa que seja, se ela não tiver o desejo de mudar. Então, querer mudar é a primeira parte. Inspiração. Então, quando você tem algumas inspirações, isso te ajuda a entender que é possível. Se aquela pessoa conseguiu, você também pode. Depois, a segunda parte é a motivação. É você fazer as coisas, ter um motivo para você fazer aquilo, e você pode fazer por amor ou por dor, né? Às vezes é muito melhor você fazer aquilo por amor, do que pela dor. A gente fala até aqui um pouquinho assim, por exemplo, com relação à saúde. Às vezes tem pessoas que só vão se motivar a perder peso ou melhorar a alimentação quando já tiverem com diabetes tipo 2, quando já tiverem com problema no rim, pedra no rim, quando tiverem com uma série de problemas de saúde. Então a gente fala que a pessoa vai começar a se cuidar pela dor do que pelo amor. Disciplina, que é fazer mesmo sem você querer. Às vezes, mesmo sendo vontade, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Não é fácil, mas importante você entender isso. E repetição. Toda vez que você repete aquela disciplina, uma hora ela vai se tornar um hábito, que é como quando você faz sem pensar. Isso aconteceu já comigo hoje em várias coisas, e tem hábitos, e tem hábitos que eu estou formando hoje, e que partem disso. Eu tenho o desejo de mudar, eu me inspiro em algumas pessoas, eu me motivo para não passar pela dor, né, fazer por amor. Aí eu tenho que ter a disciplina, a repetição, a consistência. Então vamos mostrar aqui bem rapidinho de uma jornada que foi uma coisa que eu vivenciei, que foi a minha primeira cicloviagem que eu fiz em 2022, logo um pouquinho quando a pandemia estava acabando. Eu não lembro se eu falei para vocês no comecinho da aula lá, mas eu vim do Espírito Santo, eu fui criado no sul da Bahia e no Espírito Santo. Então eu tinha memórias afetivas assim, recordações muito legais dessa região, e que quando eu vim para São Paulo aos 14 anos, eu nunca mais voltei para lá. Depois eu casei, e aí em 2022 a minha filha Gabi já estava morando sozinha, a minha filha Bia, ela casou.
E aí eu pensei, puxa vida, eu quero fazer uma viagem agora assim, lá para minha terra, lá, voltar lá. E eu pensei em como fazer isso de uma forma mais assim, divertida. E aí eu falei, nossa, como será que é viajar de bicicleta, colocar as roupas dentro de uma bolsa e passar tantos dias e fui pensando e fui aquilo, foi tomando conta de mim, assim, esse sonho, esse desejo. E eu falei, nossa, como será que é? E aí eu comecei, eu falo que foi a primeira fase, que foi o desejo. E aí, baseado nisso, eu comecei a buscar conteúdo sobre isso. E aí, a inspiração veio de conhecer pessoas e conheci o Nestor Freire, que é um cicloviajante. Aí ele já tinha, uma amiga minha me apresentou ele, e eu vi que esse cara já tinha viajado o Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, fez uma expedição lá no, até a Patagônia, e tinha feito um monte de jornadas assim, de bicicleta e viajando assim, só com a mochilinha, com as coisas. Eu falei, cara, se esse cara consegue, ele é mais velho que eu e tal, eu também consigo. Mas isso foi me trazendo aquilo lá. Aí achei a minha motivação. Aí comecei a treinar, comecei a fazer musculação, porque tinha que fortalecer, comecei a treinar a bike na Speed, aí eu colocava aqui um vídeo do YouTube, como eu falei para vocês lá, para me motivar, para fazer de conta que eu estava lá numa subida. Então isso foi me dando gás todos os dias para poder treinar. Aí tem a disciplina, né? Aqui não deu para fazer o vídeo, mas foi um dia que eu estava treinando no Ibirapuera e estava chovendo. Eu coloquei uma meta que era pedalar 20 quilômetros por dia, 100 quilômetros por semana, 400 por mês. E aí no último dia estava faltando uns quilômetros aí para eu terminar esses 400. Acabei que eu não consegui, deu 396, mas aí no outro ano eu passei, no outro mês eu passei de 400. Mas eu tinha aquela disciplina de fazer mesmo com chuva, mesmo com frio, e aí você vai conquistando. Aqui, olha só, uma coisa interessante, a questão da repetição, ó. Em 2023, ó, eu fiz 2.484 quilômetros entre caminhar, correr e pedalar. E aí vocês olham aqui pelo gráfico, ó, um pouquinho da consistência. Aí agora em 2024, ó, eu já fiz até agora 2.138 quilômetros. E ainda tem o mês 10, né? Tem o mês 11 e tem o mês 12. Então a possibilidade de eu passar é muito grande em termos de evolução de um ano para o outro. Mas olha como tá legal a consistência. Todos os anos aqui, ó, vocês falaram que tem alguns picos, tem alguns meses que eu faço esses desafios maiores, mas o gráfico está bem consistente. Então isso é a repetição. Então, eu falo que hoje, assim, para construir um hábito hoje, eu sempre penso assim, eu preciso fazer, curtir e ensinar, porque aí está baseado nessas três coisas, que é produzir, desfrutar e transbordar. Então, quando você pensa que para construir, você foca em construir um hábito, e dentro dessa construção desse hábito, você vai fazer coisas, curtir e depois você vai poder ensinar, tudo fica mais gostoso. A motivação para você construir aquele hábito, ela começa a ter um propósito. E aí fica muito mais fácil. Isso aqui, essas informações eu tive acesso através de umas mentorias que eu participo. E aí eu falei, nossa, faz todo sentido você querer fazer uma coisa que ao mesmo tempo você curte e depois você pode ensinar a pessoas que queiram fazer a mesma coisa. E agora eu vou mostrar um pouquinho da jornada para vocês, ó. Aqui são os lugares por onde eu passei, foram praias muito legais. Aqui foi um retão assim que eu fiquei por várias horas pedalando debaixo do sol, não tinha árvore nenhuma. Aí achei essa árvorezinha aqui para poder descansar e praias paradisíacas, praias desertas. Então foi uma aventura assim incrível. E aí quando foi no ano passado, 2023, eu consegui inspirar um amigo, que é um rapaz que trabalhava no GRAAC, né, na época, e ele falou, pô, posso ir com você? Porque eu já tinha programado de fazer a viagem em 2023. E aí, essa viagem era muito mais audaciosa, porque na 2022 eu fiz 230 quilômetros de percurso por algumas cidades. Em 2023, a ideia era fazer o estado do Espírito Santo inteiro. E aí eu fiz o estado do Espírito Santo inteiro, de bike, do sul da Bahia até a divisa com o Rio de Janeiro. Então foi uma aventura incrível, né? A gente atravessou a ponte lá em Vila Velha, a maior ciclovia da América, se eu não me engano, é gigante. Conheci vários lugares, atravessei rio, barco, assim, atravessei rio, barco, pô, atravessei vários rios, assim, tendo que contratar um barco para atravessar, coisa muito legal. Passei mal de tudo comer açaí, fiz aula de canoa havaiana no dia da viagem lá, a gente muito louco, porque a gente estava cansado por mais de 10 dias e a gente ainda teve pique para fazer essa aula de canoa. E aqui foi quando a gente cruzou a ponte do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Foi a nossa conquista, depois de 10 dias pedalando direto. Então, foi uma aventura incrível. E tudo isso eu falo que
foi graças a um sonho. Hoje eu penso assim, nossa, como é legal você estar saudável para fazer essas coisas. E é isso que eu desejo para todo mundo, sabe? Que vocês consigam, através da prevenção, se cuidar, tomar decisão agora, para vocês poderem curtir a vida, né? Porque a vida é muito da hora, vale a pena. Então tenha paciência que eu vou fazer um pequeno resumo aqui, ó. 2003 eu decidi mudar meu estilo de vida. 2004 a 2016 eu confesso que eu fui um investidor em várias academias, eu não tinha foco, pagava e não ia. 2016 eu fiz minha primeira prova de 5 quilômetros, né, com o projeto Corra com a Guarda. 2022 eu fiz minha primeira prova de 10 quilômetros com os amigos. 2020 eu fiz minha primeira cicloviagem que foi até Aparecida, né, nem contei essa parte aqui, mas foi uma viagem que eu fiz. 2022 eu fiz minha primeira cicloviagem sozinho. 2023 eu fiz a de 600 quilômetros, que aí eu inspirei outras pessoas. E esse ano está no meu planejamento fazer agora até o final do ano, está previsto para novembro, fazer uma viagem até Porto Seguro. E aí eu estou compartilhando essa história aqui com vocês, mas para inspirar vocês de que é isso, tenha sonhos, planeje a vida de vocês, né? Tenha metas a longo prazo. A meta a longo prazo é fazer um triatlo. Eu já fiz a tatuagem, né? Com minha filha é tatuadora. Falei, já gravo isso aqui na minha perna, porque aí não tem como eu não fazer isso aqui, né? Já declarei já. E lembre-se, cuide do seu corpo, porque ele é o único lugar que você tem para viver. Então, preste bastante atenção nisso, tá? E lembre-se, a maior parte do tempo que você se sente sem energia não é porque você fez muito, mas porque fez pouco do que faz você se sentir vivo. Então, pensa nisso, reflita, anote, reflita, porque isso faz muito sentido. E aqui, como eu falei para vocês que eu ia deixar um presentinho para vocês, eu vou deixar aqui um voucher de desconto para quem quiser ir lá na loja almoçar um dia. Você tem 50% de desconto para experimentar as receitinhas que eu faço. Então, você escolhe uma receita lá, mostra com a gente, né? E você vai ter essa experiência comigo lá e tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a gente tem uma bebida agora que é uma bebida energética super gostosa, né, que aumenta muito a sua energia, a sua disposição, serve tanto para aqui, deixa eu só tirar uma coisa aí que está na minha frente, eu não consigo ler. Serve tanto como para pro pré-treino, serve para quem às vezes precisa curtir a noite aí, ou até mesmo para quem quer trabalhar mais e se render nos estudos. Para quem trabalha na Vila Clementina, o pessoal usa muito na parte da tarde justamente para ficar mais ativo, principalmente para trabalhar no computador, tal. Essa bebida ela tem antioxidantes, ela tem vitaminas do complexo B, tem vitamina C que é um poderoso ajuda na parte imunológica, tem taurina e cafeína e tem biotina para o cabelo e para a pele. Então é um litrão que você toma lá e aí eu vou fazer uma, uma promoção assim super legal. E as 10 pessoas, as 10 primeiras pessoas que me mandarem um direct no meu Instagram, né, começar a me seguir e mandar, olha, quero o meu hype. As 10 primeiras eu vou dar de presente um hype para você. Aí você vai lá na minha loja, vai tirar uma foto comigo e eu vou ficar muito feliz em poder te conhecer pessoalmente. E quem quiser almoçar lá, esse voucher aqui, ele vai ter uma validade. Nós estamos agora em setembro. Eu vou colocar ele como uma validade até o final, último dia de outubro, para vocês poderem ir lá conhecer a minha loja física e poder me prestigiar lá. E vai ser um prazer imenso conhecer vocês pessoalmente, tá bom? Então, deixa eu ver qual que é a próxima tela aqui. Meu muito obrigado. Então, aqui as minhas duas redes sociais. Então, quem quiser me seguir lá, pode ter certeza que eu sempre compartilho coisas boas, positivas. Vocês vão conhecer um pouquinho da minha jornada. E foi um prazer imenso poder compartilhar isso aqui com vocês. Espero que com o que eu passei aqui, algumas coisas possam fazer sentido para vocês. E eu falo sempre que se uma coisinha que eu falei ali, de repente mudar o rumo da sua vida, como o que eu lembro que o médico falou para mim mudou a minha vida, quando ele falou, Jesus, né, essa parte eu até esqueci de comentar no comecinho, mas ele falou, cara, põe o pé no freio, vai fazer uma atividade física, que senão você não vai chegar aos 50 anos. E naquela época, lá, quando eu estava ali super doente, com uma série de problemas, eu aceitei aquele conselho. E depois eu conheci o Carlão, que foi meu professor da academia, e o Carlão foi que me apresentou o projeto da Herbalife. E aí, através do projeto da Herbalife, eu mudei por completo a jornada da minha vida. Eu fiz 7 anos o projeto da Herbalife como plano P, e depois eu optei em fazer só isso. E aí montei minha loja, e hoje eu ajudo as pessoas a terem esse estilo de vida mais ativo, mais saudável e programar o seu envelhecimento. E às vezes quem quiser empreender também, eu consigo ajudar a pessoa a começar o empreendimento dela, tá bom? Então,
Um beijo muito grande para vocês, fiquem todos com Deus e espero conhecer vocês pessoalmente. Tchau, tchau.